Ok. Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso participar do terceiro Congresso Internacional de Odontologia da FAIP. Agradeço imensamente pelo convite. Eu sou o professor Rafael Carvalho, eu sou de Manaus, sou especialista em implantodontia, sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, sou especialista em harmonização orofacial e sou doutor em ciências odontológicas pela USP Ribeirão Preto. E eu fui convidado, então, para conversar um pouquinho sobre a prescrição medicamentosa em odontologia. E é claro, sempre que a gente vai realizar os nossos procedimentos, muitas vezes há necessidade de prescrição medicamentosa. Muitas vezes para prevenção de uma infecção, outras vezes para tratamento de uma infecção, em algumas situações para controle da dor, outras vezes para controle ou prevenção de edema. Muitos pacientes são extremamente ansiosos e há necessidade do controle dessa ansiedade e, consequentemente, a prescrição medicamentosa. Então, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre os antibióticos. E aí, antibiótico, quando prescrever na odontologia? Então, nós podemos prescrever um antibiótico obrigatoriamente em duas situações. Se o meu paciente apresenta uma infecção instalada, ou seja, meu paciente está apresentando um quadro de pericoronarite, está apresentando uma infecção no seio do maxilar, associado a febre, edema acentuado. Então, nestes casos, meu paciente apresenta uma infecção instalada e o uso de antibiótico se faz necessário. Então, obrigatoriamente, a gente vai estar prescrevendo o antibiótico. Mas outra situação que obrigatoriamente nós temos que prescrever o antibiótico são pacientes que apresentam alto e médio risco para desenvolvimento da endocardite infecciosa. Ou seja, meu paciente ele é portador de prótese cardíaca de válvula mitral, ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica. Então, nesses casos, haverá necessidade da profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa. Então, antibióticos, eles são substâncias químicas derivadas e produzidas por micro-organismos vivos ou por meios de processos semissintéticos. E esses antibióticos, eles são classificados de acordo com a sua ação biológica. Ele pode ser bactericida, como ele pode ser bacteriostático. O que é um antibiótico bactericida? É aquele antibiótico que ele determina a morte, ele vai determinar a destruição do micro-organismo suscetível, enquanto bacteriostático, ele inibe o crescimento, o desenvolvimento e a multiplicação do micro-organismo suscetível. Nós temos vários grupos antibióticos. Nós temos o grupo das penicilinas, o grupo dos macrolídeos, o grupo das lincosaminas, e nós temos a classificação de cada grupo de acordo com a sua ação biológica. E aí, eu falei para vocês quando e por que prescrever antibiótico na odontologia. Então, obrigatoriamente, se eu tenho uma infecção instalada ou se eu tenho risco para desenvolvimento da endocardite infecciosa, que vai ser realizada uma profilaxia antibiótica. Rafael, mas a profilaxia antibiótica, ela só deve ser realizada se o paciente apresenta alto e médio risco para desenvolvimento da endocardite infecciosa? Não. Nós fazemos muitas vezes uma profilaxia antibiótica, na maioria das vezes,
com dosagem diferente da recomendada pela Associação Americana de Cardiologia. Meu paciente vai ser submetido, por exemplo, à cirurgia de um terceiro molar. Aquele terceiro molar encontra-se incluso, ele encontra-se intraósseo, vou ter que fazer um retalho grande, uma osteotomia, ou seja, vou ter uma grande morbidade para a realização desse procedimento. Então, levando em consideração, muitas vezes, a microbiota da cavidade bucal, é prudente que se faça essa profilaxia antibiótica, principalmente quando esse dente incluso ele está sendo realizado em uma faculdade. Na faculdade, numa clínica de cirurgia, muitas vezes vários colegas estão operando ao mesmo tempo. Uma clínica de especialização em cirurgia oral menor, em cirurgia bucomaxilo, ou no curso de aperfeiçoamento em cirurgia oral, ou na especialização de implantodontia, nós temos que fazer levando em consideração a grande quantidade de aerosol. Então, é prudente que se faça essa profilaxia antibiótica. Rafael, é obrigatório que se faça? De jeito nenhum. Se eu estou num consultório, no meu consultório é particular, e é claro, eu estou seguindo à risca todas as normas de biossegurança, não houve contaminação, não tem chance de haver contaminação daquela cadeia séptica, tem necessidade? Não, mas no lugar onde está tendo várias cirurgias ao mesmo tempo, é prudente que se faça essa profilaxia antibiótica, que deve ser realizada também em pacientes que sejam imunodeprimidos, que são pacientes suscetíveis a apresentar uma infecção. Ou seja, o meu paciente, ele é portador de diabetes, o meu paciente, ele é transplantado renal. Então, nesses casos, é prudente também que se faça uma profilaxia antibiótica com dose de ataque. Por exemplo, se eu vou usar amoxicilina, eu vou fazer uma profilaxia antibiótica, ela tem que ser o dobro da dose de manutenção, para que nós tenhamos uma ação mais rápida dessa droga no organismo do paciente. Aí eu prescrevo, então, a amoxicilina, 1 grama, 1 hora antes da intervenção. Diferente da antibiótico-terapia profilática da endocardite infecciosa, que nós temos que levar em consideração, nós temos que seguir o quê? A dosagem da Associação Americana de Cardiologia. Então, segundo a Associação para profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa, quando eu utilizo, por exemplo, amoxicilina, eu vou prescrever 2 gramas 1 hora antes da intervenção. Ou seja, nós iremos prescrever 4 cápsulas ao invés da dose de ataque, que a dose de ataque são 2 cápsulas 1 hora antes da intervenção. E a antibiótico-terapia terapêutica? Terapêutica é quando eu tenho um processo infeccioso instalado e o uso de antibiótico se faz necessário nesse paciente. Tudo bem? Agora, como eu falei anteriormente, em pacientes que apresentam alto e médio risco para desenvolvimento da endocardite infecciosa, há necessidade de profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa. Agora, se o meu paciente ele tem sistema imune comprometido, alterações metabólicas, eu vou fazer aquela profilaxia com dose de ataque antibiótica. Lembrando que a dose de ataque, geralmente, ela é o dobro da dose de manutenção. E a gente fala bastante de profilaxia antibiótica em pacientes com risco para desenvolvimento da endocardite. E o que é essa endocardite infecciosa? Ela nada mais é do que um processo infeccioso na superfície do endocárdio, principalmente na região de válvulas cardíacas, que geralmente vai estar acontecendo na região de válvulas cardíacas. Como que acontece essa endocardite? Por exemplo,
Meu paciente tem uma má formação cardíaca congênita. Você vai realizar um procedimento que envolve sangramento. Por exemplo, a extração de um elemento dentário, uma raspagem subgengival. Nestes casos, aquelas bactérias da cavidade bucal, via corrente sanguínea, vão chegar na superfície do endocárdio. E disseminar uma infecção para todo o corpo daquele paciente. Sabendo que essa endocardite, ela era fatal antes do advento dos antibióticos. Então, é extremamente importante, pacientes cardiopatas, vocês observarem, vocês determinarem se ele apresenta risco para desenvolvimento da endocardite infecciosa. Em casos de dúvida, façam a profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa. Então, os principais micro-organismos envolvidos na etiopatogenia da endocardite infecciosa são principalmente os Streptococcus viridans e os Streptococcus aufelmolíticos, que é a causa mais comum da endocardite infecciosa, com 56,4% de Streptococcus, aproximadamente 25% de Staphylococcus, 5,7% de bactérias gram-negativas, 1% de fungo, 9,3% de culturas negativas e 3% de outros micro-organismos. Então, como nós falamos anteriormente, a profilaxia é indicada para pacientes que apresentam alto e médio risco para desenvolvimento de endocardite. Exemplos de pacientes que obrigatoriamente eu tenho que fazer a profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa. Válvulas cardíacas protéticas de qualquer tipo, endocardite bacteriana prévia, condutos pulmonares sistemicamente construídos, doenças cardíacas congênitas, que é extremamente importante, e pacientes que apresentam risco moderado, que são outras malformações cardíacas congênitas, disfunção valvar adquirido, cardiomiopatia hipertrófica, prolapso de válvula mitral, desde que ela seja com regurgitação valvar. É comum o paciente que apresenta prolapso de válvula mitral sem regurgitação valvar. Não tem necessidade de profilaxia antibiótica. Tudo entendido até agora, pessoal? E onde ela não é recomendada? Em qualquer outro problema cardiológico que aquele paciente apresenta, como, por exemplo, sopro cardíaco, marca-passo cardíaco e desfibrilador. São pacientes que apresentam baixo risco para desenvolvimento de endocardite infecciosa e onde não há necessidade da profilaxia antibiótica. Muita gente tem muita dúvida. Marca-passo cardíaco tem indicação de profilaxia antibiótica? Não. Sopro cardíaco, que é outra cardiologia comum, que também não há necessidade dessa profilaxia da endocardite infecciosa. Agora, mostrando para vocês os procedimentos, quando o paciente apresenta risco, alto e médio risco, quais procedimentos é recomendado essa profilaxia, essa prescrição antibiótica? Extrações dentárias, procedimentos periodontais, como raspagem, ou seja, galerinha, todo procedimento que envolve sangramento. Envolveu sangramento e aquele paciente apresenta alto e médio risco, haverá necessidade dessa profilaxia antibiótica. E procedimentos que não é recomendada são procedimentos que não vão ter sangramento durante o procedimento, como dentística restauradora, injeção de anestésico local, tratamento endodôntico intracanal, reconstrução dental, colocação de isolamento absoluto, remoção de suturas, que geralmente gera muitas dúvidas, tomadas radiográficas,
aplicação tópica de flúor, esfoliação de dentes descidos. Agora, muita gente tem a seguinte dúvida: quando se faz a profilaxia antibiótica, eu preciso prescrever esse antibiótico nesse pós-operatório? Quando o paciente tem uma prótese cardíaca de válvula mitral? Não, de jeito nenhum. Na profilaxia antibiótica, eu preciso de um nível antibiótico plasmático alto em um curto período de tempo. Então, não há necessidade de prescrição no pós-operatório, somente no pré-operatório. Então, eu preciso de um nível antibiótico plasmático alto que inibe que essas bactérias da cavidade bucal, via corrente sanguínea, cheguem na superfície do endocárdio. Então, somente no pré-operatório é importante essa profilaxia antibiótica. Então, a gente está falando sobre os antibióticos agora. Vamos começar a falar sobre as penicilinas. Já estava passando aqui, né, pessoal? Quando a gente não está vendo a plateia com a turma, a gente fica mais rápido. Então, qual que é o antibiótico de primeira escolha para tratarmos uma infecção da odontologia e para que seja feita a profilaxia antibiótica? De qualquer forma, todos os tipos de profilaxia é a amoxicilina, que é um antibiótico do grupo das penicilinas, que de acordo com a sua ação biológica, ela é bactericida. Por que ela é a mais indicada? Porque ela é muito bem absorvida pelo trato gastrointestinal e ela apresenta níveis séricos elevados e duradouros acima da concentração inibitória mínima. Mas é o seguinte: se o meu paciente ele tem uma infecção de leve a moderada, a amoxicilina é um antibiótico de primeira escolha. Se eu já tenho uma infecção severa, aí eu tenho que associar outro antibiótico ou fazer a troca dessa droga. Então, no caso de uma infecção severa, e sabendo que estudos recentes comprovam que 90% das infecções odontológicas, elas são severas, olha lá, um trabalho feito pelo professor Andrade, onde ele constatou que 90% das infecções odontológicas, elas são mistas. Se eu tenho uma infecção mista, eu tenho a presença das bactérias aeróbias gram-positivas e das bactérias anaeróbias gram-negativas. Então, é prudente que se faça associação da amoxicilina, por exemplo, com clavulanato de potássio, associação com metronidazol, sabendo, pessoal, que o mecanismo de ação das penicilinas é agir na parede celular da bactéria. Não esquecendo que a parede celular ela é uma estrutura única de micro-organismos. Ela é uma estrutura única de bactéria, o que traz uma menor toxicidade dessa droga no organismo do paciente. Por exemplo, pacientes grávidas, posso utilizar penicilina, por exemplo, amoxicilina? Posso, mas seus principais efeitos adversos: reação de hipersensibilidade do tipo 1. É claro, muitos pacientes, principalmente pacientes adultos, já chegam nos relatando alergia. Eu tenho alergia a bezetacil, eu tenho alergia à amoxicilina. Então, nós já sabemos que esses pacientes são alérgicos às penicilinas. E é claro que, imediatamente, nós iremos fazer a troca dessa droga. Mas ele também, você pode prescrever essa droga para ele e depois ele pode te ligar depois de algumas horas. Doutor, eu estou com urticária no meu corpo inteiro. Você me prescreveu aquela medicação e eu estou com urticária. Se você prescreveu a amoxicilina, já faça a substituição na mesma hora. Entendido? E choque anafilático. Choque anafilático, com o uso das penicilinas, acontecia muito quando uma penicilina natural
ela era aplicada corriqueiramente aí nas farmácias. Qualquer farmácia, você chegava com uma dorzinha de garganta, tem como você me aplicar uma benzetacil? E isso, pessoal, começou a levar vários pacientes a óbitos em decorrência dessa reação de hipersensibilidade. Então, muitos pacientes apresentavam choque anafilático nas farmácias, eles não sabiam realizar o tratamento emergencial do choque anafilático e esses pacientes iam a óbito. Então, hoje isso não acontece mais. Existe uma lei hoje onde essa penicilina natural, a benzetacil, ela só deve ser administrada em ambiente onde se encontra um médico, posto de saúde ou ambiente hospitalar. E o paciente tem que ficar em observação em alguns minutos. Então, hoje se tem um cuidado maior em relação à prescrição de medicamentos injetáveis, nesse caso aí, principalmente a penicilina. Então, as penicilinas são os antibióticos de primeira escolha para tratarmos infecções de leve a moderada. E eu falei para vocês que 90% das infecções odontológicas, elas são mistas. Então, ali, eu tenho a presença de bactérias aeróbias gram-positivas e gram-negativas. Então, não adianta prescrever somente penicilina. Mas para a profilaxia antibiótica, é a primeira escolha, como eu falei anteriormente para vocês, porque ela apresenta níveis séricos elevados e duradouros acima da concentração inibitória mínima. Nesse caso, o paciente não tem infecção instalada. Eu estou fazendo a prevenção, uma profilaxia para a instalação de um processo infeccioso. Então, como eu falei, elas podem ser naturais ou semissintéticas. Exemplo de natural, a benzetacil. Semissintéticas, ampicilina e amoxicilina. Outra penicilina natural, a penicilina natural, nós temos a penicilina G cristalina potássica. Nós temos também a despacilina. Muitas vezes, nós associamos a benzetacil com a despacilina. Sabe por quê? Muitas vezes, em pronto-socorro, em hospital, se faz essa associação. A despacilina tem um início de ação mais rápido. Então, acabou a ação da despacilina, vai começar a ação da benzetacil, ok? Penicilinas biosintéticas, Pinvioral, as semissintéticas, ampicilina, e a amoxicilina hoje é a droga do grupo das penicilinas mais prescrita na odontologia. E se o meu paciente tem uma infecção severa, você não fez o exame de cultura, você não fez o antibiograma, já considera aquela infecção severa. Então, já faça a associação de amoxicilina com clavulanato de potássio. Amoxicilina de 500 miligramas associado ao clavulanato de potássio de 125, que é o clavulin. Ou quero aumentar a concentração da amoxicilina. Você já pode entrar com a amoxicilina de 875 miligramas com o clavulanato de 125. De acordo com a meia-vida plasmática, essa droga vai ser prescrita de 12 em 12 horas. Diferente do clavulin, que é a associação da amoxicilina de 500 com o clavulanato de potássio de 125 miligramas, que ela vai ser prescrita de 8 em 8 horas. Agora, se o meu paciente é alérgico às penicilinas, eu posso prescrever uma cefalosporina? Eu posso. É a droga de primeira escolha? É o grupo antibiótico de primeira escolha? Não é. Sabe por quê? Porque nós temos uma sensibilidade cruzada entre o grupo das penicilinas e o grupo das cefalosporinas. Então, de 10 a 15% dos pacientes alérgicos às penicilinas, eles também são alérgicos às cefalosporinas.
Então, se o paciente é alérgico à penicilina, eu nunca posso prescrever cefalosporina? Não é dessa forma. Estou falando que uma pequena parte, de 10 a 15% desses pacientes, são alérgicos a cefalosporinas. Se você tiver uma outra opção, já faça aquela substituição. Mas se você está num pronto-socorro e lá só tem amoxicilina e cefalexina, prescreva. Teve alguma reação de hipersensibilidade? Faça a troca imediata dessa medicação, sabendo que as cefalosporinas, da mesma forma que as penicilinas, elas inibem a síntese da parede celular da bactéria. Não esquecendo que parede celular ela é uma estrutura única de bactérias. E a sua ação biológica ela é bactericida. Seus efeitos adversos são nefrotóxicas se empregadas em altas doses e por tempo muito prolongado. E o uso prolongado, o paciente pode apresentar também aí uma colite pseudomembranosa e nós temos como efeito adverso também o risco de reações de hipersensibilidade. Como eu falei, nós temos uma sensibilidade cruzada entre esses grupos antibióticos, onde de 10 a 15% dos pacientes alérgicos às penicilinas, eles também são alérgicos às cefalosporinas. Então, nós temos elas de primeira a quarta geração. Enquanto vai aumentando a geração, conforme vai aumentando a geração das cefalosporinas, vai aumentando o quê? A efetividade dessa droga combatendo o maior número de micro-organismos. Então, hoje nós utilizamos bastante em ambiente hospitalar, para quem trabalha com implantodontia, para quem trabalha com cirurgia bucomaxilofacial, uma cefalosporina muito prescrita, que é a ceftriaxona, que é o Rocefin, que é uma cefalosporina de terceira geração, que ela é efetiva contra bacilos gram-negativos, pseudomonas, mas ela não consegue combater estafilococos. Então, no exame de cultura, você encontrou estafilococos, tem que ser feita uma associação dessa droga. Então, primeira geração, cefalexina, e para pacientes impossibilitados em tomar medicamento em forma de cápsulas ou comprimidos, nós temos a cefalotina. Segunda geração, o cefaclor e a cefoxitina. Terceira geração, a cefixima. E como eu falei, essa bastante prescrita em ambiente hospitalar hoje é a ceftriaxona, para quem trabalha muito com cirurgia, implantodontia, no tratamento de uma celulite, no tratamento de uma infecção aí severa, que muitas vezes até associado a outros antibióticos. E quarta geração, a cefepima e a cefipiroma. Agora, se o meu paciente é alérgico às penicilinas, botar uma infecção de leve gerada, o antibiótico de primeira escolha, sabendo da sensibilidade cruzada entre penicilinas e cefalosporinas, eu tenho macrolídeo. Então, do grupo dos macrolídeos, exemplo, eu tenho a eritromicina, que diferente das penicilinas e das cefalosporinas, vão estar inibindo a síntese proteica da bactéria. E diferente das penicilinas e cefalosporinas, são bacteriostáticos primeiramente. Efeitos adversos, icterícia colestática, irrigação gástrica, e deve ser totalmente evitada em gravidez. Em grávidas, preferência sempre para penicilinas e cefalosporinas. Então, nós temos como exemplo a pantomicina, que é o estearato de eritromicina, o ilozone, que é outro nome comercial, que é o estolato de eritromicina. Nós temos a claritromicina e outra droga do grupo dos macrolídeos, que se prescreve muito, ainda mais em tempos de pandemia, pessoal, é a azitromicina, né? Que, de acordo com a meia-vida plasmática, a de 500 miligramas, ela é prescrita de 24 em 24 horas, de 3 a 5 dias. Espero que vocês estejam passando por um momento melhor.
Manaus, graças a Deus, melhorou bastante, embora tenha aumentado aí novamente o número de casos. Mas, se Deus quiser, logo iremos vencer essa guerra, né? E antibiótico de primeira escolha para infecções severas e profilaxia antibiótica para pacientes alérgicos à penicilina. Então, de primeira escolha, nós teremos um antibiótico do grupo das lincosaminas, que é a clindamicina, que é um antibiótico bem carinho, né? Que inibe a síntese proteica da bactéria, que é bacteriostático e que seu principal efeito adversos são distúrbios gastrointestinais, mais frequente aí a diarreia. Então, clindamicina, nós temos de 300 miligramas, que nós iremos prescrever de 6 em 6 horas por 5 dias. Injetável, 2 ml, 300 miligramas, 4 ml, 600 miligramas. Agora, para infecções severas, eu posso associar amoxicilina com metronidazol, que ele deve ser utilizado na odontologia somente para infecções severas, sempre associado a outro grupo antibiótico. A única função do metronidazol é combater bactérias anaeróbias gram-negativas. Então, a única função dele é combater essas bactérias anaeróbias gram-negativas, que o seu mecanismo de ação é interromper a síntese do DNA da bactéria. Agora, existe também, pessoal, já que a gente está falando de metronidazol, uma interação medicamentosa importante quando se prescreve o metronidazol. Nós temos que orientar o paciente a não beber de jeito nenhum, a não fazer uso de álcool, porque ele inibe a atividade de uma enzima responsável pela metabolização do álcool, que é o acetaldeído desidrogenase. E o paciente fica suscetível a apresentar um quadro chamado de disulfiram, que esse paciente ele apresenta sensação de morte em decorrência desse quadro. Então, metronidazol com álcool, de jeito nenhum, que ele inibe a atividade da enzima responsável pela metabolização do álcool. Então, metronidazol, para tratamento de infecções severas, nós daremos preferência para a prescrição de 400 miligramas, que ele pode ser prescrito de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, tá? Então, infecções severas, geralmente a gente faz de 6 em 6 horas, podendo ser prescrito também de 8 em 8 horas o de 400 miligramas. E o protocolo padrão, agora, pessoal, para profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa, isso é dado da Associação Americana de Cardiologia, da American Heart Association, adultos, amoxicilina 2 gramas 1 hora antes e crianças 50 miligramas por quilo de peso corporal. Se eu vou fazer com clindamicina, que é a droga de primeira escolha para antibiótico-terapia profilática da endocardite infecciosa em pacientes alérgicos à penicilina. Falei, profilaxia antibiótica, primeira escolha. Não é tratamento de infecção. Aí será a clindamicina para adultos, 600 miligramas 1 hora antes. Se eu vou usar a cefalexina, 2 gramas 1 hora antes. Se eu vou utilizar a azitromicina, pessoal, aí não vai ser não vai ser dobro da dose de manutenção. Se eu vou fazer a profilaxia da endocardite infecciosa usando a azitromicina, será 500 miligramas 1 hora antes da intervenção. E se eu vou usar medicamento em forma de cápsulas ou comprimidos, injetáveis, eu vou prescrever 30 minutos antes da intervenção. Só dá uma olhada no tempinho aqui. A gente tem
12h41, tem 20 minutos. Tá, então a gente tem um tempinho ainda, a gente vai conseguir falar aqui. Pacientes incapazes de fazer uso via oral, ampicilina, para que nós possamos usar. Agora vamos falar um pouquinho sobre os anti-inflamatórios, né? Quando se prescreve anti-inflamatório na odontologia? Se prescreve anti-inflamatório quando nós temos um traumatismo tecidual intenso naquele paciente. Você fez uma cirurgia onde você fez um retalho grande, um descolamento, ficou afastando aquela cirurgia o tempo inteiro. Nestes casos, nós podemos prescrever esse anti-inflamatório pré-operatório e podemos prescrever pós-operatório. Olha aqui, nós temos aqui a cascata da inflamação, onde nós temos a membrana celular, logo abaixo o ácido araquidônico e as enzimas produzidas por esse ácido araquidônico, a lipocigenase, a ciclooxigenase. Sabendo, pessoal, que os anti-inflamatórios, eles são classificados em não esteroidais e esteroidais, e que os esteroidais, eles são geralmente prescritos no pré-operatório das cirurgias mais invasivas, daquelas cirurgias que eu espero um grande edema pós-operatório, como cirurgias de enxerto, levantamento de seio grande, sisos em posições difíceis. Neste caso, eu vou entrar com um corticoide, que é um anti-inflamatório esteroidal, em dosagem única preferencialmente, como, por exemplo, a dexametasona, a betametasona, ou até mesmo o diprospan injetável, que é o dipropionato de betametasona, que são drogas que agem lá em cima da cascata da inflamação, lá na fosfolipase A2, inibindo a formação do ácido araquidônico e, consequentemente, das enzimas produzidas por esse ácido araquidônico, a ciclooxigenase e catalisando a biossíntese dos mediadores da inflamação, prostaglandina, prostaciclina, tromboxanos, leucotrienos. Então, por que se prescreve dexametasona, betametasona e não droga padrão do grupo dos corticoides? Porque elas apresentam potência de ação maior. Dexametasona e betametasona apresentam potência de ação até 20 vezes maior do que a prednisolona, que é uma droga hoje muito prescrita aí na fase inflamatória do COVID. Então, nós utilizamos essas drogas, esses corticoides, que apresentam meia vida plasmática longa, potência grande de ação, uma vez que nós prescrevemos em dosagem única, na maioria das vezes, no pré-operatório. E no nós damos para os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que são as drogas que agem na via da ciclooxigenase, que é essa enzima produzida pelo ácido araquidônico. Então, mais embaixo, na cascata da inflamação. Os AINES têm propriedade analgésica, anti-inflamatória, antitrombótica e antitérmica. Isso depende de cada anti-inflamatório. Agora, eu queria ressaltar aqui a importância, pessoal. Nós prescrevemos muitos pacientes que apresentam hipertensão arterial. E nós temos uma interação medicamentosa importante dos AINES com os antihipertensivos. Nós temos várias classes, 4 classes de antihipertensivos. A classe do IECA, que são os inibidores de enzima conversora de angiotensina, os diuréticos, os beta-bloqueadores e os inibidores de canal de cálcio. E nós temos uma interação muito séria medicamentosa dos AINES, do grupo do IECA, do grupo dos diuréticos e do grupo dos beta-bloqueadores com os anti-inflamatórios. Os antihipertensivos, eles precisam
das prostaglandinas renais para estar exercendo o seu mecanismo de ação. Vem os AINES e vão estar inibindo a síntese de prostaglandina, como vocês estão vendo aqui no mecanismo de ação. E dessa forma, o paciente pode ter o quê? Uma alteração daquela pressão arterial. Então, mais uma vez, os antihipertensivos, eles precisam das prostaglandinas renais para estar exercendo seu mecanismo de ação. Vem os AINES e vão estar inibindo a síntese de prostaglandina. Então, vai ter alteração de pressão arterial. Então, pré-operatório, nós daremos preferência para os corticoides, os anti-inflamatórios esteroidais, que são os mais potentes, e pós-operatório para os AINES. E nós temos diversas classes dos AINES. Nós temos a classe, eles são classificados em não seletivos, seletivos e específicos. E nós teríamos que ter aí várias aulas para que nós pudéssemos falar aí de cada um desses grupos antibióticos. Então, drogas inibidoras da ciclooxigenase, os AINES derivados do ácido salicilato, aspirina. Rafael, mas a aspirina não é analgésico? Depende da concentração dessa droga. Se eu tenho a concentração dela de 4 a 5 gramas, ela é considerada um AINES, um anti-inflamatório não esteroidal. Na dosagem de 1 grama, ela é considerada desagregadora plaquetária. Ela age nas tromboxanas, interferindo na agregação plaquetária. Então, nós temos várias ações, o mecanismo de ações da aspirina, então depende da dosagem. AINES derivados do ácido fenilacético, nós temos o diclofenaco sódico, nós temos o aceclofenaco, derivados do ácido propiônico, o ibuprofeno, o naproxeno, derivados da nimesulida, a nimesulida, das oxicanas. Nós temos o piroxicam e o meloxicam, e como eu falei, dos corticoides que devem ser prescritos preferencialmente em dosagem única, que agem na via da fosfolipase A2. Nós temos ali a dexametasona, a betametasona. Para uso aí tópico, nós temos o acetonido de triancinolona. Hoje nós prescrevemos bastante aí o dipropionato de betametasona, que tem como nome comercial o Diprospan, Beta-30, entre outros nomes comerciais, que é tudo à base do dipropionato de betametasona, que nós prescrevemos muito no pré-operatório, sabendo que a sua meia-vida plasmática é muito longa e a sua eliminação acontece de forma lenta pelo nosso organismo. E agora, se nós temos expectativa de dor, nós temos que prescrever os analgésicos. Quanto maior é o traumatismo tecidual, maior é a intensidade da resposta inflamatória. Se eu tenho a resposta inflamatória, nós temos a liberação dos mediadores químicos da inflamação. Consequentemente, nós teremos a sensibilização dos nossos receptores e o paciente vai apresentar dor. Então, essa instalação depende muito desse trauma tecidual, que a dor pode ser superficial ou profunda. E, geralmente, as dores que vão ser tratadas por nós serão as superficiais. Mas, é claro que nós temos que ter conhecimento de analgésicos, que são os opioides, para o tratamento das dores mais fortes. Pequenos analgésicos são os analgésicos não narcóticos, que agem diretamente na sensibilização dos nossos receptores, que alguns até apresentam propriedades anti-inflamatórias, que nós temos como exemplo desses anti-inflamatórios, o paracetamol, que nós prescrevemos bastante, né? Não esquecendo que ele é extremamente hepatotóxico e tem muito paciente que é viciado a tomar um paracetamolzinho, né? Toma uma cerveja e já toma um paracetamol para que não tenha dor de cabeça. Então, tomar muito cuidado pelo seu efeito hepatotóxico. Nós temos associação do paracetamol com a codeína, que vai ser mais eficaz no controle da dor pós-operatório, quando o paracetamol isolado, que nós temos como nome comercial dessa associação, o famoso Tilex, que nós gostamos muito de prescrever. Nós temos a dipirona,
que é também um pequeno analgésico não opioide para o tratamento de uma dor superficial. E se o meu paciente apresenta agora uma dor profunda, foi submetida a uma cirurgia ortognática, nós já podemos entrar com os grandes analgésicos. Então, esses grandes analgésicos, nós temos que ter muito cuidado em relação à sua prescrição, uma vez que os seus efeitos colaterais são grandes, como depressão cardiorrespiratória, alucinações, confusão, convulsões, e nesse caso nós temos como representante desses grupos a morfina, mas nós prescrevemos basicamente na odontologia o tramal de 50 ou de 100 miligramas. Em ambiente hospitalar, em alguns casos, nós entramos também com a meperidina. Agora, pessoal, falando um pouquinho em medicamento para controle da ansiedade dos nossos pacientes. É claro que sempre o melhor método e o mais fácil, até pela toxicidade no seu organismo, é a tranquilização verbal. Mas pacientes que apresentam um certo medo, um certo estresse frente ao tratamento, pacientes portadores de diabetes, hipertensos, cardiopatas, que podem apresentar descompensação frente à dor, frente ao medo, frente à ansiedade, é prudente que se faça a prescrição de um benzodiazepínico, que são drogas que potencializam o efeito do GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, na inibição das sinapses neuronais, particularmente em um sistema que controla as nossas emoções, que é o sistema límbico. E no grupo dos ansiolíticos, nós temos vários medicamentos. E é importante salientar para vocês, extremamente importante, pessoal, prescrever essa droga com o paciente já no consultório. Não dê uma receita azul para o paciente comprar na farmácia uma caixa e começar a tomar todos os dias no consultório. Então, preferencialmente no consultório, e esse paciente tem que vir acompanhado. Por que ele tem que vir acompanhado? Porque esse paciente, ele pode ter uma sonolência muito grande, ele vai ter confusão mental. Muitas vezes você acha que ele está acordado, ele pega o carro, sai com o carro, bate o carro, e se acontecer alguma coisa, quem vai responder por aquele óbito ou por aquele trauma que o paciente vai apresentar, seremos nós. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, em relação à prescrição dos ansiolíticos. Então, basicamente, nós prescrevemos o diazepam, lorazepam e bromazepam. Diazepam ele tem uma meia-vida plasmática mais longa quando comparada com o lorazepam e bromazepam. E além do sono, ele causa amnésia temporária, que é o midazolam, que é o dormonide. E é importante salientar que sempre que prescrever o dormonide, nós temos que ter conhecimento que o paciente pode apresentar efeito paradoxal. O que é efeito paradoxal? É o contrário do efeito esperado. Se você espera que o paciente fique relaxado, e ele começa a querer correr, pular, subir na parede do seu consultório, ele está apresentando o efeito paradoxal. Outro efeito paradoxal é um sono profundo. Dormonide, você vai conversar com o paciente e ele vai te responder. Ele não vai lembrar de nada depois, mas no transoperatório, ele vai te responder todos os comandos. Você vai falar, tá tudo bem? Ele vai te responder, levanta o braço, percebeu que ele já está dormindo um pouquinho, roncando, acorda, e aí, fulano, tá tudo bem? Ele vai responder para você. Então, é uma droga que, além de indutora do sono, ela causa amnésia temporária. Mas se o paciente tem um efeito paradoxal, Rafael, aí nós temos que administrar o antagonista dessa droga.
o antagonista é o flumazenil. Em uma ampola de Lanexate, nós temos 0,5 miligramas de flumazenil. Nós associamos em 10 ml de frutose e vamos aplicar EV lentamente no nosso paciente. Tudo bem agora, pessoal? Eu acho que o tempinho já está se esgotando, né? E eu queria falar para vocês, pessoal, rapidamente, em relação ao esquema terapêutico para diminuir a ansiedade e acalmar crianças. Aí nós podemos entrar aí, por exemplo, com ampliquitil, com tranquilizine, com ixizine, o diazepam, hidrato de cloral. E é claro que hoje nós utilizamos também uma sedação consciente com óxido nitroso. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês, que é muito importante o conhecimento de terapêutica medicamentosa. Nós temos que prescrever a dosagem correta dessas drogas. Qualquer dúvida, a gente tem que consultar a internet, tem que consultar o DEF, que é o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, e sempre prescrever esses medicamentos na dosagem e nos receituários corretos. E é claro, e o mais importante, é a indicação. Se eu vou tratar uma infecção, é claro, a gente precisa também, vou fazer uma cirurgia naquele paciente, vou prevenir uma infecção, vamos entrar com antibiótico. Se aquele procedimento vai desencadear muito traumatismo tecidual, vamos prescrever no pré-operatório um anti-inflamatório esteroidal, um corticóide, e no pós-operatório vamos entrar com AINES. Tenho expectativa de dor pós-operatória, já vamos entrar aí, por exemplo, com o Tilex, ou de repente já deixar prescrito para o paciente, se houver necessidade de uma cirurgia maior, um tramal. E agora, sempre, pessoal, para controle de ansiedade, todos nós, cirurgiões dentistas, nós temos que ter no consultório. Na faculdade, é claro que na caixinha dos estudantes, os alunos também já têm que ter esses medicamentos, mas sempre colocando o paciente na obrigatoriedade de vir sempre acompanhado. Pessoal, então era isso que eu queria conversar com vocês um pouquinho em relação a essa prescrição medicamentosa na odontologia. Agradeço imensamente toda a comissão organizadora do 3º Congresso Internacional de Odontologia da FAIP pelo convite, em nome do professor Marcos. Tenho muita vontade de conhecer essa cidade que eu acho linda. Então, mais uma vez, obrigado. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Qualquer coisa, pode me adicionar no Instagram. Meu Instagram é doutor.rafael, com PH, Rafael Carvalho. Então, um grande abraço para vocês. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.